Bom, considerações históricas sobre o direito tributário. O primeiro texto que foi encontrado, pelo menos é o que se divulga na doutrina, fazendo referência a tributo, é um texto de 2350 a.C. 2350 a.C., tá? É uma placa que era o chamado Código de Urucagina. Urucagina. É muito interessante estudar esse Urucagina, é com K, Urucagina. Esse Urucagina, ele foi o governante de uma cidade, isso não vai cair na prova, tudo bem? É só para vocês saberem que é legal. De uma cidade chamada Lagash, na Mesopotâmia, tá? Entre os rios Tigre e Eufrates, se eu não me engano, certo? Ali na Mesopotâmia. Hoje, salvo engano, eu tinha isso anotado, mas não sei se fica no Iraque, essa região. E esse Urucagina parece que foi um grande reformador social, o primeiro grande reformador social a se ter ciência histórica. Ele suprimiu tributos, ele proibia... Fala, Aline, tudo bom? Ele proibia a cobrança de tributos extorsivos e leis opressivas, ele protegia viúvas, certo? Aqui tem um trecho de um texto lá da Unesp, diz assim, ele ficou conhecido por combater a corrupção, por ser o primeiro reformador social da história, Urucagina. Retirou impostos que recaíam sobre viúvas e órfãos, custeou despesas funerais, inclusive as oferendas dedicadas aos mortos, e decretou que nenhum pobre seria mais obrigado a vender os próprios bens para os ricos. O Código de Urucagina de Lagash buscava liberdade e igualdade, limitava o poder de grandes proprietários de terra, dispunha sobre usuro, roubo, as mortes, entre outros, tá? Eu não conheço a escrita cuneiforme, ele está escrito em escrita cuneiforme, então não tenho como atestar que esse texto aqui, tá? Estou confiando no cara que escreveu, tudo bem? Eu não entendo nada de escrita cuneiforme, mas parece que em geral, vocês colocarem Urucagina aí, os textos, as fontes, elas convergem no sentido de que foi um rei muito bom assim para o povo. E nessa placa escrito cuneiforme, parece estar no Museu do Louvre, se eu não me engano, ela consta referência justamente à diminuição de impostos, de tributos. Tudo bem? Então a primeira notícia que a gente tem de tributos, de tributação na história, ou seja, desde 2000 e poucos antes de Cristo, né? 2150, 350 antes de Cristo. É muito tempo, pessoal, antes de Cristo, tá? Mas de 2 milênios antes de Cristo, né? A gente está aí... foi mais para antes de Cristo do que para depois de Cristo. A gente não chegou lá a 2350 ainda. Tem uma coisa, só uma informação que eu acho que é importante dizer desde agora, também faço um pequeno parênteses, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas eu estou falando assim, a primeira menção a tributos que a gente tem na história. Vale a pena rapidinho eu falar o que é tributo, tá? Não vou dar uma definição de tributo, mas eu quero que vocês entendam do que eu estou falando, tá? Bom, se não quiserem anotar, não tem nenhum problema, tá? Só para falar rapidamente. Tributo, pessoal, é um gênero que tem várias espécies, entre elas impostos, taxas, contribuições de melhoria, tá? Empréstimo compulsório. Então, tributo é um gênero de uma determinada coisa. Que coisa é essa? O que é um tributo? Tributo é aquilo que a pessoa paga sem ter feito nada de errado, certo? Sem ter cometido nenhum ilícito, e que ela paga de forma compulsória, ou seja, o Estado pode retirar esse patrimônio da pessoa
contra a vontade dela, esse patrimônio ele deve ser destinado aos cofres públicos. Então, o tributo ele é diferente de multa, certo? Enquanto a multa você paga porque você praticou um ato ilícito, o tributo você paga porque você tem o dever fundamental e aí eu adiro o ERJ, acho que está correto, você tem um dever fundamental de contribuir para os gastos públicos na medida da sua capacidade econômica, certo? Então, você paga tributo porque você fez coisa errada? Não. Você paga tributo porque você revelou uma capacidade de contribuir com os gastos públicos. E como é que a pessoa revela uma capacidade de contribuir com os gastos públicos? Como é que ela revela a capacidade contributiva? Bom, de várias formas. Por exemplo, eu tenho um imóvel na Icaraí que custa R$900 mil. Está no meu nome, sou proprietário de um imóvel em perímetro urbano. Bom, exteriorizei uma riqueza. Vem o município de Niterói e passa uma sacolinha e fala assim: olha, você exteriorizou riqueza, você demonstrou capacidade contributiva, você é proprietário de um imóvel de R$900 mil, deixa 1% aqui dessa riqueza, que eu vou chamar de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O Ananias comprou um carro, o carro do Ananias custa R$70 mil. Vem o Estado e diz: olha, você é proprietário desse carro, você exteriorizou riqueza, passa a sacolinha, deixa 4% do valor desse carro aqui a título de IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Entenderam a lógica da coisa? Maria Clara oferiu renda, ela ganhou um trabalho dela R$100 mil por ano. Vem a União e diz: oferiu renda, você revelou capacidade contributiva, deixa 27,5% dessa renda a título de imposto de renda. Entenderam? Então, essa que é a lógica do tributo. Não tem nada a ver com multa, beleza? Então, isso que o Urucagina estava mencionando era tributo. Não sei se era ele que escreveu, mas quem escreveu a placa lá. Tudo bem? Bom, depois, também historicamente a gente encontra menções a tributos, aí já um pouquinho mais frequente, no Egito. Teve uma aluna minha de TCC, Larissa, que fez um trabalho muito legal sobre a imunidade dos templos, a imunidade religiosa. E ela viu que desde do Egito Antigo foram descobertas normas que traziam imunidade tributária para os sacerdotes, certo? No Egito se pagava tributo in natura, ou seja, uma parte da colheita, e havia imunidade para os sacerdotes, certo? Bom, isso já é ainda segundo milênio, tá? Antes de Cristo. Depois, na Grécia, no século 7 a.C., também havia escrito sobre tributação. Né? Ali existiam tributos já com nomes específicos, portorium, que era sobre importação de mercadoria. Aí, então, a partir de Roma, pessoal, tributação tem muitos registros, né? Tem, por exemplo, nos evangelhos, pelo menos 2 referências tributárias. Tem uma que é bem conhecida. Obrigado, Aline. Senti muita falta disso aí durante esses meses. A Aline é nossa monitora também, tá, pessoal? Ananias e Aline. Nos evangelhos você tem uma situação em que queriam condenar Jesus à morte ou desacreditá-lo diante dos seus seguidores, e aí chegaram nele e perguntaram
para ele se era lícito ou não pagar tributo a César, que é o imperador romano. E se ele dissesse que sim, era lícito pagar tributo a César, ele seria abandonado pelos seus seguidores. Todo mundo odiava Roma ali, certo? Então seria uma resposta que faria com que ele perdesse seguidores, os seguidores dele, os discípulos, etc. Se ele dissesse que não é lícito pagar tributo a César, ele agradaria lá alguns seguidores, mas ele seria preso na mesma hora. Então era uma pergunta muito difícil de responder. Pensaram bastante tempo em como pegá-lo, né? E aí na mesma hora ele fala: vem cá, me traga a moeda utilizada para o pagamento do tributo. E aí deram uma moeda, ele pegou a moeda, virou a moeda, falou: vem cá, essa imagem que tem na moeda é de quem? E aí é do César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E aí com isso ele conseguiu sair dessa situação embaraçosa, certo? Então tem essa referência à tributação, e uma outra referência à tributação é de um tributo que se pagava para a manutenção do templo de Jerusalém. Se pagavam 2 dracmas, que era a menor moedinha, era de dracma. E aí há uma referência de um pagamento que foi feito por Pedro, que pagou o dele, e de Jesus. Ali as 2 dracmas foram pagas como tributo para a manutenção do templo. Tudo bem? Uma espécie de uma taxa. Depois, pessoal, o que acontece? Na Idade Média, houve ali a instauração do feudalismo, certo? E o tributo normalmente era pago in natura. O vassalo pagava ao senhor feudal parcela da sua produção. No Brasil também, no Império Português, né? Aqui no Brasil era muito, a gente estuda em história, o quinto do ouro, o quinto do pau-brasil, normalmente se pagava tributo com a parcela da produção, certo? Era a forma que normalmente se pagava tributo. Só que o que acontece, gente? A questão da tributação, quando ela carece de regulamentação, normalmente dá confusão. Se a gente pegar a grande maioria das revoltas que houve no mundo, pelo menos as mais conhecidas, todas elas têm relação com o direito tributário. Por exemplo, se a gente for pensar na Revolução Francesa, certo? Havia a incidência tributária apenas para a burguesia. Isso gerou uma grande satisfação. Você pega, por exemplo, a revolta dos barões contra o rei João sem terra, que deu origem à Magna Carta. É justamente porque o rei João cobrava tributos sem autorização dos próprios senhores feudais ali no colegiado que eles tinham, na assembleia que eles tinham para deliberações. Pega a revolta do chá nos Estados Unidos, tributação excessiva da Inglaterra contra os colonos americanos. Então há esse problema. A tributação, quando não é regulamentada, ela tende a ser abusiva, porque no fundo, pense, intrinsecamente parece um ato de violência. Você tem lá o seu patrimônio e o poder público pode ingressar compulsoriamente no seu patrimônio e retirar parcela desse patrimônio para os cofres públicos. Mas você trabalhou, você correu atrás, mas o tributo é assim mesmo. Por isso que tem que ser limitada por lei, por isso que tem que ser super regulamentada essa atuação. O direito tributário, então, ele surge um pouco nesse espírito, certo? Ele traz a regulamentação dessa atividade. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente, certo? Com o passar do tempo, a tributação ela vai sendo substituída
de tributação in natura, que é entrega de bens, parcela da produção, e a tributação in laborem, que é a tributação com trabalho. Tinha gente que pagava tributos com trabalho. Na estrutura feudal, você tinha um rei, você tinha senhores feudais, você tinha vassalos, certo? Os senhores feudais, eles armavam cavalheiros, os seus filhos, eles próprios, porque eles correspondiam às forças armadas daquele reino. Então se entendia que eles pagavam tributos com a atividade militar deles, com o trabalho militar, certo? O clero pagava tributo naquele momento com trabalho também, com toda a atividade assistencial que era feita pela igreja e as orações. Você entendia que as orações eram fundamentais ali na estrutura estatal. E a burguesia, né, e outros pagavam com dinheiro. Com o passar do tempo, esse tipo de tributação foi modificando e hoje no Brasil, por exemplo, só se admite o pagamento de tributo em espécie, com dinheiro, não mais com trabalho ou in natura. Tá? Vamos estudar isso mais para frente. Só estou trazendo um percurso histórico. Tudo bem? Hoje, então, a gente tem essa ideia de que o tributo é pago em dinheiro. Todas as sociedades praticamente se mantêm do ponto de vista de receita com tributos, principalmente depois do advento do Estado de Direito, pessoal. Porque antes do Estado de Direito tinha as guerras de conquista, né? Você tinha outras fontes, tinha as grandes companhias das Índias Orientais e outras companhias que conseguiam também recursos para os estados de outras formas, e hoje a forma ordinária de um estado se manter é através do tributo. Tá? A gente vai ver isso mais para frente com calma.